Meu Deus, nós jamais abriremos mão daquilo que o Senhor nos confiou, Pai. E alguém, uma dona de casa, ela abre o coração agora pedindo: Deus, a minha casa precisa do Senhor. Vai falando para Ele agora, conta para Ele como está a sua vida, abre o coração ao Pai. Diga para o Pai por que algo te aflige, o que tem levado você a sofrer, a estar muitas vezes abatido, desanimado, sem força, sem direção, sem caminhos para a tua vida. Pai, muitas são as aflições de um justo, mas está escrito que o Senhor livra de todas elas. Então venha livrar esse homem, essa mulher, esse jovem, meu Pai, das aflições que tem se levantado contra elas. Ah, meu Deus, nos purifica, nos limpa, nos leva mais perto da tua presença, Pai. Não nos deixe, meu Deus, nos enveredarmos pelos caminhos deste mundo, mas nos guarda, nos proteja, nos leva além, Pai, pois queremos te sentir, queremos te conhecer, e se conhecermos ao Senhor, Pai, seremos mais do que vencedores. Então tenha liberdade nessa hora, tem liberdade para tocar na casa desta pessoa, tocar na vida dela e trazer, meu Deus, a libertação, a transformação, trazer a tua vitória, Pai. É o que nós te pedimos. Oh, cante com fé. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na tua luz, se eu andar na tua luz e confiar só em Jesus. Vitória a Deus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na tua luz e confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Podemos sentar em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, amém? Uma boa noite para você, que Jesus te abençoe muito, amém? Falaram para mim que os monitores não estão tendo ali a conexão, então nós vamos ficar sem monitores hoje, tá bom? Glória a Deus. Queria que você pegasse a tua apostila aí na sua mão. Nós sempre pulamos aqui a introdução. Falar em introdução, cadê aquele livro lá? Pega para mim, fazendo um favor. Deixa eu mostrando para vocês. Chegou aqui para a gente. Claro que a gente está bem avançado. Esse livro aqui, o missionário está lançando um por mês. É um livro simples, mas com um objetivo muito grande. Aqui ele tem as apostilas. Essa é só a primeira. Essa aqui é a apostila 1, a determinação. Mês que vem teremos o 2, depois o 3, o 4, o 5. A gente já está na 9. Mas aqui tem explicado conforme as ministrações do próprio missionário R.R. Soares. E lá dentro dele já tem aqui os gabaritos, para a pessoa que faz ali depois o teste. Você já tem dentro dele aqui as lições, os gabaritos de cada lição. E atrás também os questionários. Então você faz o questionário, tem um espaço, tem o gabarito para você conferir. Claro, tem que conferir no gabarito depois que você tiver respondido. E tem ali também algumas mensagens diárias que
te incentiva você a colocar por prática cada apostila. Por exemplo, você recebeu aqui o entendimento e depois ele tem os reforços ali que foi colocado, então ficou muito bacana. Se alguém quiser adquirir depois, você procura ali, tá bom? Já tem nele na igreja, e a cada mês a gente pede conforme as pessoas quiserem, e aí você pode também ministrar para a tua família, ensinar, vai ser bom, amém? Glória a Deus. Quanto que é esse livro, pastor? Vamos entrar na apostila aqui, amém? Se eu contar, vocês não vão nem acreditar, é muito baratinho, amém? É um preço de custo mesmo, quase custa a apostila. Que isso, pastor? Sério? Adquire que vocês vão gostar. Posso começar? Coloca a tua mão sobre a apostila assim e diga: Pai, meu coração está aberto e pronto. Ajuda-me a entender a tua voz, para que eu possa aprender. E aprendendo, eu alcance tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Em nome de Jesus. Diz assim então, ó, as forças mais poderosas deste mundo não são as armas atômicas ou qualquer outras armas, são as forças invisíveis e inaudíveis de Deus, as quais são o quê? Espirituais. Então ele está dizendo aqui, as forças mais poderosas que existem nesse mundo não são essas armas, míssil, bomba atômica, essas projeções que eles criam aí para combate. Mas ele está dizendo aqui que são as coisas inaudíveis, como ele está dizendo aqui, e invisíveis que Deus criou. Coisas que nós não vemos, mas que interfere, que faz tudo. E aí ele vai dizer logo depois, ó, o Senhor que é Espírito criou todas as coisas visíveis e invisíveis, usando o seu poder por meio de sua palavra. E foi assim que ele criou as montanhas, os minerais e os mais diversos tipos de seres viventes. Está escrito isso aqui lá em Gênesis, capítulo 1. Você começa a ver quando Deus ele cria os céus e a terra, não é? Deus vai chamando a existência, ele diz, haja luz, e houve luz, não é? Haja porção seca, e a porção seca apareceu, e aí ele manda existir luminares no céu, começa a criar os continentes, e tudo isso foi feito através do som da palavra. Então uma pessoa, quando ela está usando, ela está chamando a existência, quando ela está falando alguma coisa, ela tem que tomar muito cuidado, porque ela está plantando coisas, ela está criando coisas, ao mesmo tempo que ela está falando, conversando. Outro dia eu conversava com alguém que estava digitando um texto que eu pedi, algo que eu usei aqui, mas que não deu para ele terminar. E ele começou a digitar, chegou um certo momento que ele falava uns palavrões assim, sabe? Puxa, e reclamava. Aí a segunda vez eu falei, amigo, pode parar, pode deixar. Não era um palavrão pesado, mas não era algo para se usar naquilo que ele estava fazendo, no propósito que eu queria. Eu estava fazendo algo para Deus, eu orei a respeito daquilo, e quando eu levo para ele fazer, para ele projetar, ele começa a falar palavrões, e eu falei, não, pode parar, deixa. Aí ele falou assim para mim, não pastor, eu sou assim mesmo, é que o senhor não me conhece, mas eu sou desse jeito, quem me conhece sabe que eu sou assim, não estou bravo não. Mas não era questão dele estar bravo, ele estava chamando a existência de coisas, é verdade ou não é? E às vezes sem perceber, você começa a assumir alguma coisa, sem parar para pensar que aquilo que você está falando, amém? Está sendo ouvido em todo o universo, e aquilo está ganhando vida. E aí às vezes a gente não para pensar nisso. Ele fala, esse é o poder mais importante. Então toma muito cuidado. E aí ele continua dizendo aqui, ó, qualquer pessoa passará de uma verdadeira transformação quando descobrir que as palavras que falamos são mais poderosas do que qualquer outra coisa que podemos conhecer. E que aquele... Próxima página. Que está unido a Cristo, tem ao seu dispor um verdadeiro exército, pronto para atuar, esperando somente as suas determinações. Diga graças a Deus. Então existe ali um exército à disposição de pessoas que estão falando segundo a palavra de Deus, amém?
Aí vamos da tua Bíblia rapidinho, você está com a Bíblia aí? Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías 8, 20. Diz assim, ó. Isaías capítulo 8, versículo 20. Amém? Quem não está com Bíblia aí, está escrito assim, ó, presta bastante atenção. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ou seja, se alguém não estiver unido a Jesus, quando eu falo unido falando a mesma linguagem de Deus, a que Cristo ele pronunciou, tanto que ele fala, eu sou a luz deste mundo, não foi o que ele disse? Então, se eu não falar de acordo com a palavra de Jesus, ele está dizendo aqui que eu nunca vou ver a alva, eu nunca vou ver a luz de Deus sobre a minha vida. Ou seja, uma pessoa que não fala de acordo com o que Jesus ensinou, eu diria já que ele nunca viu a luz na vida dele. Ou seja, ele vem à igreja, ele conhece Deus, assim de ouvir falar, mas na prática ele ainda nunca entendeu realmente o que é o Evangelho e o que está acontecendo na vida deles. Amém? É importante, é fundamental que uma pessoa entenda a importância de falar do mesmo jeito que Jesus ele falou. Amém? Continuando, as nossas palavras, estamos na segunda página, tá bom? As nossas palavras, pouca coisa da nossa vida de fé tem tanta importância quanto as nossas palavras. As palavras que falamos são realmente a tradução mais fiel daquilo que cremos. Elas são como um retrato perfeito do nosso espírito. Por isso é muito importante aprender o valor que elas possuem e exercem em nosso viver. Olha que interessante que ele ensina aqui para nós, o missionário. Ele diz que as palavras de uma pessoa, ela é o retrato, não é, mais fiel que existe do espírito daquela pessoa. Você quer conhecer uma pessoa por dentro, uma pessoa do jeito que ela realmente é só você prestar atenção no que ela fala. Tem gente que tudo que você levar para ela vai ter um problema. Toda oportunidade, opções que você criar, ela vai ter um problema para aquilo ali. Mesmo que você tiver soluções, ela vai ter ali um problema para cada solução que você trouxer. Não tem gente assim? Se você fala para ela que você vai fazer uma viagem, ela fala que aquela viagem é perigosa. Se você fala que vai construir algo, ele diz que aquilo ali não vai dar certo. Se você fala que vai comprar um carro, ele fala que o carro não presta, que aquele carro é ruim. Você fala que vai construir uma casa, ele fala que ninguém mais constrói casa. Ele sempre vai trazer algo que vai te desestimular. Mas por que ele é assim? Por dentro dessa pessoa, ele é uma pessoa negativa. Então, se você quer saber como é que ela é uma pessoa que contraria todo mundo. Não é assim? Tem pessoas que ela é do contra. Tudo que você falar bem, ela vai falar mal. Mas é um retrato fiel. Se ouvindo o que essa pessoa fala, você vai conhecer muito melhor ela do que aquilo que você está vendo no exterior. Às vezes as pessoas emitem uma imagem boa, às vezes as pessoas parecem simpáticas, mas elas carregam às vezes dentro delas coisas ruins. E como é que eu vou saber isso? Atentando para o que ela fala. Tudo que ela fala, você consegue perceber. Falou mal de alguém para você, pode ter certeza, ele vai falar de você também amanhã. Amém? A hora que você virar as costas, o motivo da conversa passa a ser você. Mas a gente tem que prestar atenção. Uma pessoa, ela difama todo mundo, ela vai difamar você. Então você já sabe como é que ela é. Tudo que sai da boca das pessoas descrevem ali quem ela realmente ela é internamente. Amém? Continuando. O Senhor Jesus afirmou que nós teremos exatamente aquilo que, falando, cremos. Aí está lá no versículo, né? Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração,
mas crê que se fará aquilo que diz. Lê comigo agora, igreja. Tudo o que disser. Então ele está dizendo, tudo o que disser, lhe será feito. Então o que vai remover montanhas, fazer alguma coisa nas nossas vidas, é o que você disser. Amém? Continuando aqui, Marcos 11, 22 e 23. Prestemos atenção a esta última afirmação do Senhor Jesus, que quer dizer o que lá? Tudo o que disser lhe será feito. Fica claro que as palavras podem nos edificar ou nos destruir, nos curar ou fazer com que fiquemos doentes, nos trazer sucesso ou a derrota, pois o que dissermos será o que nos será feito. Ou seja, tudo que sair da tua boca vai determinar o que você vai viver. Amém? Uma pessoa que ela tem o hábito de dizer que as coisas estão ruins, que nunca está bom, e tem gente que é desse jeito. Se você perguntar para ela, você está bem hoje? Ela passa a mão assim, começa a procurar na tua... Ela fala, estou com a dor em tal lugar, não é verdade? Ela começa a procurar na tua frente. Parece que são até doentes profissionais, não é verdade? Todo dia ela vai ter alguma coisinha para ela reclamar, para murmurar, para dizer que ela não está bem. E o dia que não tiver, ela fala para você assim, estranho, hoje não estou com dor nenhuma, né? Até agora não doeu, tipo assim, já está aguardando. Essa pessoa, ela vai ter dor sempre, porque ela realmente, ela provoca isso para a vida dela. Aí eu poderia destacar dentro da própria Bíblia Sagrada, o Jabes. O Jabes, ele recebeu um nome, não foi? A mãe dele deu o nome para ele, o que leva a dor. E a Bíblia deixa claro ali, quando você lê, que realmente ele devia ser uma pessoa que por onde ele passava, a dor acompanhava ele. Por quê? Era como se aquilo ali já estivesse impregnado nele. Então ele passava por um lugar, alguma coisa ruim se cumpria. Ele faz uma oração a Deus, ele fala, se o Senhor for comigo, de maneira que eu não leve comigo a dor, e aí ele fala dos termos dele, Deus ampliar, ele diz que ele faria algo para Deus. Não tem ali o voto dele inteiro, mas ele faz um voto com Deus, e a Bíblia diz que esse homem foi mais ilustre do que os seus irmãos. Mas por que ele foi mais ilustre? Ele não se conformou com aquilo que falaram a respeito dele. Ele não assumiu aquilo na vida dele, ao contrário, ele vai diante de Deus e ele não se conforma com aquilo ali. Você não pode se conformar com aquilo que está diante da tua vida. Pastor, mas as coisas não estão bem. Você quer mudar esse quadro? Você quer reverter a situação? Começa a chamar existência daquilo que Deus falou. Começa a profetizar a vitória. Aquilo que você está passando hoje é aquilo que você mais pronuncia na tua vida. Pastor, minha vida está bem. Então você tem pronunciado palavras de vitória. Pastor, as coisas não estão dando certo, porque você tem pronunciado o tempo todo o quê? Derrotas. Amém, igreja? Voltando aqui então para a palavra. Quanto mais rápido e melhor aprendermos o papel que as palavras desempenham na nossa vida, é o que a Bíblia revela, e o que a Bíblia revela sobre elas, melhor viveremos, pois descobriremos que aquilo que tanto precisamos e que nos seja, tudo que precisamos que nos seja concedido. Aquela bênção tão necessária só depende das nossas palavras para que se materialize. Então aquilo que você mais espera na tua vida pode estar separado apenas pelas confissões de prosperidade, de vitória. Amém? Talvez o que está impedindo ainda de acontecer algo na tua vida é porque você não está chamando a existência, não está pronunciando. Continuando. Também descobriremos que somos hoje exatamente aquilo que, algum tempo atrás, consciente ou até inconscientemente, havíamos declarado que seríamos. E que seremos no futuro próximo tudo que estamos declarando. A verdade é que podemos, a partir desse momento, ser o que quisermos. Somos nós que fazemos a diferença e que escrevemos o nosso futuro.
Sem dúvida, são as nossas palavras que nos governam e que nos dão saúde, paz, prosperidade e felicidade. São também as nossas palavras que nos fazem derrotados, doentes ou miseráveis. Eu vi um experimento, eu assisti esse experimento, a pessoa demonstrando, não sei se tem alguma manipulação, eu acredito no poder de Deus, no que Ele fala. A pessoa plantou um pouco de arroz e um pouquinho ou melhor, ela plantou 2 porções do mesmo arroz, um pouquinho num lugar e um pouquinho no outro. E um dos arroz que ele plantou, ele ia todo dia e falava a bênção sobre ela. Quando eu falava a bênção, ele dizia, esse arroz é uma bênção, isso aqui vai crescer muito, vai prosperar. Ele foi jogando, lançando palavras boas sobre aquilo ali. E no outro, da mesma espécie de semente, ele começou a amaldiçoar. E todos os dias ele ia lá também, que essa porcaria, essa maldição, isso aqui não vai para frente, não vai crescer. No vídeo ele mostra a diferença entre os dois, é gritante. Um cresceu forte, bonito, o outro ficou mirradinho, até cresceu, mas ficou mirradinho. Aonde foi a diferença das duas coisas? Nas palavras lançadas. Você entende por que às vezes tem filho que não vai para frente? Quando uma pessoa tem aquele filho um pouquinho mais como um rebelde da casa, então está sempre praguejando, sempre lançando maldição. Ah, pastor, não é sempre assim. Claro que não. Falei agora há pouco do Jabes, o Jabes não se conformou, ele não aceitou o que lançaram sobre ele. E ele vai à presença de Deus, ele reverte. Qualquer pessoa pode reverter qualquer coisa, mas aquele que aceita tanto a maldição lançada, como ele só fala maldição, pode ter certeza, aquilo ali vai se espelhar sobre aquilo que você está lançando as palavras. Irmão, tem casamento que acabou por causa disso. Eu já vi gente que no dia do casamento amaldiçoou o casamento. Uma briguinha com a família, uma discussão, a pessoa lançou a maldição em cima. E acabou, mas acabou por quê? Palavras lançadas, não é verdade? Tem gente que tudo que ela coloca na vida dela, ela começa a amaldiçoar, ela entra num trabalho, ela já começa a dizer para quem pergunta para ela, não, esse lugar não é bom, ali é assim, reclama. Daqui a pouquinho se torna realmente tedioso trabalhar naquele lugar. As palavras delas começaram a ter vida. Então você tem que tomar cuidado. As palavras que você traz, que você lança, pode te trazer vida ou morte. Pode te trazer aqui paz ou trazer perturbação. Te fazer derrotado ou te fazer vitorioso. Pode trazer miséria e doença, ou pode trazer saúde e prosperidade. Amém? Depende de cada um de nós. Observemos a maneira de Jesus falar. Antes de começarmos dessa parte, lembrando só, Jesus, ele era filho de Deus, mas veio nesse mundo como o quê? Como homem. Amém? Ele nasceu de uma mulher com o Espírito Santo de Deus. Foi gerado no ventre de uma mulher. Amém? Então ele nasceu com o corpo de um homem, com tudo que um homem realmente é. E aí depois, claro, ele foi crucificado, ressuscitou no corpo de um homem, amém? E aí sim ele foi glorificado, mas Jesus ressuscitou da morte no corpo de homem. Aí agora você já vai entender onde que eu quero chegar. O Senhor Jesus falava como se ele e o Pai fosse o quê? Fosse um. E realmente o eram. Eu e o Pai, ele dizia aqui, ó, somos um. Está lá em João 10, versículo 30 na Bíblia. O que fazia ser um como o Pai? Ele pergunta. A sua união com a palavra. Então Jesus, ele sempre afirmava que quem olhava para o Pai, via Jesus. E quem olhava para Jesus, via quem? Via o Pai. Mas por que via? Não era em si pela forma física, mas ele se referia por tudo que ele falava. Por quê? Ele era a própria palavra de Deus, amém? Encarnada entre nós. Diga graças a Deus. E aí diz assim aqui agora, ó, por isso, ele não tinha falta de nada.
ele sabia que, por falar o que o Pai lhe havia prescrito, podia ordenar a quem? Aos demônios, que soltassem as suas vítimas, e eles se submeteriam a ele e sairiam delas sem lhes fazer mal algum. Sabia que podia falar às forças da natureza como Deus. Ele veio como quê? Como homem, e todas estas leis lhe obedeciam. Toda a natureza o reconhecia como Senhor, pois a palavra de Deus em seus lábios lhe dava tal prerrogativa. O mar e o vento lhe obedeciam. Ele caminhava sobre ondas, transformava a água em vinho, multiplicava pães e peixes, além de curar pessoas com todos os tipos de doenças e enfermidades. Jesus, ele fez tudo isso, não fez? Andou sobre as águas, multiplicou pães, transformou a água em vinho, amém? A natureza obedeceu Jesus, se sujeitou como se ele realmente fosse o próprio Deus, porque quando ele mandou o vento se aquietar, o mar se aquietar, o que aconteceu com o vento e com o mar? Aquietou-se, houve bonança, amém? E outras coisas além, que a Bíblia nem relata, que Jesus também fez. E tudo isso foi sujeitado a Jesus, inclusive os próprios demônios, quando viam Jesus, sabiam quem era Jesus. Mas o que fazia eles saber que era Jesus? A palavra de Deus, amém? Nos lábios do próprio Senhor Jesus. Diga graças a Deus. E olha o que o missionário diz aqui embaixo, ó. Observando a maneira de Jesus agir e de realizar a obra de Deus, podemos ver a importância que ele dava ao quê? As palavras. É como se ele, que veio nos dar o exemplo de como ser mais que vencedor em todas as coisas, dissesse que só conseguiremos aquilo que falarmos, determinarmos ou tomarmos posse. E foi exatamente isto que ele queria dizer. Qual era o seu segredo? Jesus assumia o que o Pai declarara ao seu respeito e confessava abertamente. Talvez tenhamos falhado em não fazer o mesmo. Ou seja, Jesus, tudo que a palavra dizia, Jesus ele assumia aquilo para ele. Ele dizia: hoje se cumpriu essa palavra. E ele colocava por prática o que o Pai estava dizendo. Ou seja, por Jesus ele andar sobre a palavra e pronunciar a palavra, toda a natureza, todo tipo de lei se curvava diante dele, porque reconhecia a palavra de Deus nele. Por isso ele foi um homem vitorioso em tudo. Amém? Mas pastor, eu posso fazer o mesmo? Sim ou não? Sim. Olha só por que você pode. Virando a folha aí, ó, comparando-se-nos com Jesus. Olha que a parte importante aqui agora, ó. Posso ler? Vamos observar como Jesus se colocava diante de Deus e o que o próprio Senhor declarara ao nosso respeito. Parte 1 ali, ó. Jesus falou lá em João 10:30, ó. Eu e o Pai somos o quê? Somos um. Amém, igreja? Isso aí era evidente. O que Deus falou, Jesus realizou. Foi ou não foi? Tudo que Deus falou, Jesus fez acontecer. Ele libertaria cativos, ele colocaria em liberdade os presos, não é? Ele traria salvação, morreria por... Tudo Jesus fez conforme o Pai disse. Ele seguiu a lei ao pé da letra. E olha só o que diz ao nosso respeito. Aqui Jesus, ele é depois de que Jesus morreu por nós. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo? Ou seja, se você se ajuntar com Deus, você se torna o mesmo Espírito. Como assim, pastor? Aquilo que Jesus fez, ele falou: aquele que crê em mim fará o que eu faço e fará coisas maiores. Mas como que alguém vai poder fazer? Se eu crer nele, eu vou me ajuntar a Deus. Amém? Como que eu me ajunto a Deus? Eu passo a falar a mesma palavra que Jesus. Lembra do início?
Se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz de Deus. Então eu tenho que fazer a mesma coisa, falar segundo a palavra de Deus. Está em 1 Coríntios 6,17 isso. 2, Jesus disse, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Está lá em João 8,42. Então Jesus estava dizendo que Ele não veio porque Ele queria, mas Ele foi enviado pelo próprio Deus. Só trazendo a lembrança, Jesus um dia falou que ninguém vem até Ele, se Deus o Pai não trouxer. Por que você está aqui hoje? Você pode nem entender como você veio, mas você está aqui porque Deus te trouxe, amém? Trouxe até Jesus. Uma pessoa a qual Deus não o trouxe até Cristo, ele pode até entrar dentro da igreja, ele não permanece, ele vai sair, porque as lutas virão, a adversidade vão surgir, e na verdade ele é como aquela planta de vaso, sabe? Não tem raiz, ele não vai pegar raiz. Então qualquer luta que vier, dificuldade, o calor demais, alguma coisa, quando eu falo calor, as situações surgirem, ele vai se perder de novo. Ah, por que a pessoa sai? O próprio Pedro fala, saíram porque não era nosso, porque se fosse, teria o quê? Ficado. Então não veio de Deus. Se Deus traz, permanece. Vem a tempestade, vem a luta, vem o que for, a pessoa permanece. Aí ele está dizendo aqui agora para nós, a palavra declara, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos o quê? Para que vades e deis, e o vosso fruto, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos... Você viu o que Jesus está falando? Da mesma forma que Deus escolheu Jesus e enviou Ele, Ele está falando assim, eu escolho também vocês. Você percebe que Jesus está dando o mesmo poder que Deus deu para Ele? Deus deu para Ele na palavra, Ele deu para você. Pastor, o que eu tenho que fazer? Exatamente o que Jesus fez. Jesus fez tudo que a palavra do Pai falava. Se você fizer tudo que o Pai fala, ou que Jesus está dizendo na palavra, a mesma coisa vai ter que acontecer também na tua vida. Só que aí que está, muitas pessoas não fazem conforme a palavra diz. Alguns até se revoltam com a palavra. Como assim, pastor? Eu conversava com um obreiro que estava pedindo ali atendimento, e ele se chateou com troca de pastor, e o pastor que chegou realmente demorava umas 3, 4 horas no culto. Aí acho que começou a pegar uma birra, só que aquele pastor meio bravo, né? O povo falou, ele falou assim, vai mudar aqui, a partir de hoje vai ser diferente. E começava às 8 e terminava quase meio-dia. O homem é bom, irmão, vou falar para você, e vai longe. Só que pegou birra, pegou mágoa no coração. Aí eu vou te lembrar o que um médico uma vez falou para mim. Um dia eu fui reclamar para o médico que eu não podia comer tal tipo de alimento. Eu falei, essa comida me faz mal. Ele falou assim, a comida não tem problema. Eu falei, como não? Eu como e passo mal com isso? Ele falou, o problema está em você. Não está na comida. Ele falou assim, eu como a mesma comida e ela me faz bem. Ele falou, minha família come e faz bem. Ou seja, é verdade. Ele estava dizendo para mim o quê? Alguma inflamação em você, algum mal em você que estraga essa comida em você. O problema não é o alimento. O problema somos quem? Somos nós, às vezes é isso. Você está magoado, você está inflamado por dentro. Você está chateado, você cria um mal. E aí tudo que você traz, aquilo vai fazer o quê? Causar mal. Aí você vê pessoas que não podem comer alguma coisa, não pode comer outra. Não é que aquilo é ruim. É que ele tem algo ali que atrapalha ele, a genética dele, alguma coisa dele é ruim para ele. E realmente ele tem razão. Eu fiz um tratamento, passei a ter liberdade para comer daquilo, não me fez mais mal. Amém? O mal estava onde? Na comida ou estava comigo? Estava comigo. Você está entendendo? As coisas de Deus é a mesma forma. Só que é o que acontece. No domingo de Santa Ceia, o pastor ele falou assim, ele contou um testemunho negativo de quem havia tomado Santa Ceia de maneira errada. Aí ele falou assim, irmãos, se você faz de maneira errada, uma hora você vai aparecer morto, falou para a pessoa. Aí ficou bravo. Aí a pessoa dizia, pastor, está falando que Deus mata. Deus não mata? Sim ou não? Quem tira todo mundo desse mundo?
Deus. O único que tem autonomia para matar é quem? Deus. Quem que é o dono da vida? Deus. Ô pastor, mas as pessoas morrem não é por causa de Deus, Deus deixou a palavra e fala, se você fizer isso, você vai viver. Mas fora disso, tem a permissão de quem? De Deus. Mas você vê, daí a pessoa ficou chateada, porque lá no começo da vida dela, quando ela começou a tomar Santa Sé, ela tinha umas recaídas, e ela fumava, bebia, e tinha recaídas. Você está entendendo? Mas quem que estava errado? O que o pastor falou ou a pessoa que tinha as recaídas tomando? Era a pessoa, concorda comigo? Então as recaídas daquela pessoa eram errado. Mas você já reparou, a pessoa defende o vício, o mal, não é? E recusa o quê? A palavra. Você está entendendo o que acontece às vezes? Às vezes a gente não quer se unir com Deus. Às vezes a gente fica rejeitando tudo que Deus traz, porque a gente está magoado, está triste, está chateado com algo. E você começa a jogar fora a bênção. Ao invés de se unir com quem, igreja? Com Deus. O que é se unir com Deus? O que a palavra diz? Aí sai da boca de um, da boca de outro, de quem vier, eu tenho que reconhecer isso aqui, ó. O que a Bíblia me diz? Ah, pastor, mas tem pastor que é bonzinho, que ele fala que todo mundo vai para o céu. Mas vai, irmão? Vocês acham que vai todo mundo para o céu? Não vai. Se eu falar que vai todo mundo para o céu, eu estou mentindo. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá. Eu estou lutando para chegar. Não é? Aí eu venho e falo que todo mundo vai para o céu. Só que uma vez Jesus falou assim, eu sou a porta das... Quem que é a porta das ovelhas? Jesus. Uma ovelha, ela só passa para chegar na salvação por que porta? Palavra. Amém? Então, se eu, por acaso, arrumo uma janelinha para alguém passar, essa janelinha vai levar ela à salvação? Quando eu falo janelinha, é tipo assim, ô irmão, você está no erro, você pode fazer que não tem problema não, tipo o Cláudio aqui, o Cláudio está tudo errado, a vida do Cláudio, mas o Cláudio ele é um cara que me ajuda mesmo, irmãos, o Cláudio me socorre de vez em quando, mas daí ele está errado, e eu vou e passo a mão na cabeça dele e falo, não irmão, você pode fazer assim, ele vai ficar feliz comigo, não é? Porque eu estou ensinando para ele que ele pode fazer de qualquer jeito. E eu passo ele por uma janelinha. E eu estou enganando ele, que um dia ele vai chegar no inferno, porque ele pegou aquele atalhozinho bonitinho, sabe, que ele gostava, e ele recusou a própria palavra de Deus. Tudo que eu fizer para amenizar para ele, não vai ajudar em nada. Por mais que ele não goste daquela palavra, doa, arde nele, ele só vai chegar até Deus se ele passar pela palavra que Jesus deixou. Isso eu não posso mudar. Por mais que eu seja bonzinho e fala para a pessoa, não, olha, você está certo, faz desse jeito que é melhor para você. Ele não chega até lá. Ou seja, você vai continuar doente, você vai continuar no erro, e um dia você vai ser apartado. Que é isso, pastor? É a realidade. Então, às vezes, a gente faz para agradar, estamos criando janelas para a pessoa passar por cima. Mas a salvação veio da palavra. Estou contando esse exemplo porque, irmãos, às vezes a gente recusa a palavra. A gente diz que a palavra é dura demais, que a palavra não pode ser assim. Mas vou falar para você a verdade. Só vai acontecer o que Deus falou se você se unir ao quê? A palavra de Deus. Amém? Continuando então. O Espírito do Senhor é sobre mim, disse Jesus, pois que me ungiu para fazer o quê? Evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregoar liberdade a quem? Aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Está em Lucas capítulo 4, do 18 até 19. E o que Jesus falou para nós? Isso era para Jesus. Jesus viria e faria tudo isso. Agora olha para nós. Eis que eu vos dou poder para o quê? Serpentes, escorpiões e toda a força e nada vos fará dano. Você viu, Jesus fez exatamente o que o Pai falou que ele faria, amém? O que você precisa de fazer hoje? Exatamente o que Jesus faria, ele dizia, eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Toda vez que você vê um demônio agindo na vida de alguém, uma doença, uma enfermidade, na tua vida, ou através de palavras de derrotas,
Você tem que entender, eu também recebi poder de Jesus para quê? Para anular essas maldições e profetizar o quê? Bênção sobre a tua vida. Continuando, quando Jesus usava o poder de Deus para realizar milagres e se declarava filho de Deus, os invejosos judeus ficavam o quê? Revoltados, e diziam ao mestre que ele, sendo homem, se fazia igual a quem? Igual a Deus. Sabe o que Jesus falou para eles, igreja? Olha só, eles não entendiam que quando alguém é usado na palavra, ele age como se fosse o próprio Deus. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu pai, fazendo-se igual a quem? A Deus. Está com a tua Bíblia aí? Vamos lá em João 5,18, rapidinho na Bíblia para ler. Evangelho de João 5,18. Posso ler? Diz assim, 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a quem? Passa mais 5 aí, capítulo 10 de João, versículo 35. Amém? Isso aqui você grifa, se puder, na tua Bíblia, que é importante para você, tá bom? 10:35. Eu vou ler o 34 e o 35, tá bom? Amém? Lê comigo então. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois o quê? Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as escrituras, não pode ser o quê? Deus não pode negar ele mesmo. Ou seja, Deus falou que a quem é dirigido a palavra, ele se torna semelhante ao quê? A Deus. Então ele está dizendo aqui que ele se torna Deus. Tanto que em Salmos diz que Deus julga na congregação dos deuses. Amém, igreja? Então, qualquer pessoa que ela assume a palavra, ela recebe a autonomia de Deus para agir diante de qualquer adversidade da vida dela, como o próprio Deus. Amém? Os escribas, os fariseus, ficavam revoltados com isso. Mas o que Jesus fazia? Ele assumiu através da prática da palavra. E quando ele te ordenou para você fazer a mesma coisa, ele estava dando para você capacidade para você fazer como Deus realmente fez. Amém? Então, se alguém recebe a palavra, ela tem a mesma autoridade de Deus, constituída por ele. Amém? Continuando, lá na apostila agora. 5. Diante da perseguição, Jesus declarara que se quisesse poderia pedir ao Pai legiões de anjos que viriam em seu favor, ao seu socorro. Olha o que Jesus falou: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? A nosso respeito o Senhor diz: e tudo quanto pedides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Em João 14, versículo 13. Aí ele diz lá embaixo, a nossa confissão: agora está claro que não é propriamente Deus quem cura nos dias de hoje. Isto, às vezes, chega a perturbar algumas pessoas que ouviram a vida toda que deveriam orar, jejuar, pedir a Deus que as curasse. Porém, estamos aprendendo que somos nós que temos que fazer a nossa parte. Este é o caminho mais rápido e seguro para um fluir 100% do poder divino na nossa vida.
Sem dúvida, aqui está a resposta que estava faltando para que desfrutássemos saúde, paz, prosperidade ou quaisquer outras bênçãos. A palavra de autoridade que pronunciamos coloca o poder de Deus em ação. O que faz uma pessoa colocar o poder de Deus em ação não é jejuar, não é a quantidade que você ora, apesar que você deve orar, deve jejuar para que você seja mais próximo de Deus, amém? Mas o que faz o milagre, alguma coisa agir ao teu favor, é a prática da palavra de Deus, amém? Quando você assume ela, você vai viver o que Deus tem para ti. Vocês estão com os pedidos da arca pronto? Eles vão abrir aqui a arca, você vem aqui e coloca aqui dentro da arca, tá bom? O Cláudio está abrindo ali. Ué, pode vir trazer aqui. Ele já está abrindo ali, ou não está abrindo? Ué, Cláudio. O anjo tinha selado ali. Amém. Foi vocês que buzinaram de moto ontem? Eu olhei assim, tentando ver, mas quem que é? Capacete, né, irmãos? Não dá para saber. Foi. Aí eu fiquei pensando, eu acho que foi o casal ali. Pronto? Mais alguém? Entrega, por favor, para a semana que vem. Amém? Já distribuiu? Já? Alguém tem para a semana que vem? Levanta assim a folhinha aqui para eu ver. Está com vocês mesmo, todos? Então, alguém não tem? A senhora tem? Para a semana que vem? Tem? Todos pegaram? Então, amém. Vamos ficar de pé, então. Vamos entrar na oração. Você aprendeu hoje que a palavra que você pronuncia é a responsável para te trazer vida ou morte. Amém? Então, profetiza a bênção, chama a existência, chama o milagre na tua vida e você vai viver isso. Feche os olhos, eleva seu pensamento ao Pai. Soberano Deus e Pai eterno, estamos aqui diante do teu altar. Meu Deus, estamos orando agora a respeito, Pai. Estamos orando a respeito de família, de casamentos, de filhos, a respeito de libertação, de sonhos, de propósitos. Estamos orando, Jesus, a respeito de situações que nós precisamos de mudança. Então vem agora, Pai, com o seu poder, comece a tocar agora em cada vida que está orando, e meu Deus, aqueles nomes colocados na arca, eu peço que o Senhor as cerque agora com o teu poder, meu Deus, que seja semelhante ao dilúvio, Pai, aonde venha nesse mundo o dilúvio de morte, de destruição, que venha o dilúvio, meu Deus, de perseguição, de destruição, mas nada disso, meu Deus, chegue até essas vidas. Pai, eu me revolto agora contra o inferno, e eu estou dizendo, demônio, começa a soltar a casa dessa mulher, desse homem, vai soltando a vida desse casal, dessa pessoa que está vivendo errado, essa pessoa que não está vendo a alva na vida dela, que não está tendo paz, essa pessoa que não está tendo alegria no coração. Meu Deus, eu estou usando a autoridade que o Senhor me deu. Tem alguém orando agora por um casamento destruído, tem alguém orando agora por um filho internado, um parente internado. Ah, meu Deus, toca agora naquela vida, e aonde houver morte naquela pessoa, tem que sair agora. Vai soltando agora, maldito, vai tirando as tuas garras agora de dentro daquela casa, dessa família. Isso, meu irmão, defende oração, repreende agora. Você não está por acaso aqui não, você veio num embate, você veio para combater, você veio para uma guerra espiritual. Pai, estamos usando agora as palavras, Pai. Alguém está amaldiçoando a doença, dizendo, doença, seja amaldiçoada. Alguém está dizendo, vício, sai da minha casa, sai da minha família. Alguém está dizendo, sai daí, destruição, vai saindo agora de dentro
dentro dela, de dentro dele. Deus, essa inflamação, essa infecção, esse mal que está atormentando essa vida, meu Deus, essa pessoa tem que ser liberta, essa pessoa tem que ser livre do mal, essa pessoa tem que ser livre dessa maldição. Vai bater em retirada agora, maldito, vai bater em retirada agora, Satanás. Eu estou combatendo você, eu estou amaldiçoando. Vai embora, pega tudo que é seu e saia, saia e saia, em o nome de Jesus. Bênção de Deus venha sobre essa casa agora. Alguém está profetizando agora, Jesus. Alguém está dizendo: Jesus, meu marido é liberto, minha esposa é liberta. Alguém está dizendo: meu filho é de Jesus, minha filha é de Jesus. Alguém está dizendo: Deus, o meu pai já é do Senhor, a minha mãe pertence a Ti. Ela está profetizando, Pai. Ela está chamando a existência. Alguém está dizendo: Jesus, a minha vida financeira vai ser uma bênção. Ela está dizendo: Deus, as portas já estão abertas em nome de Jesus. Alguém está dizendo: Deus, os caminhos meus se abrirão. E isso, profetiza, vai chamando a bênção sobre aquilo que você quer, almeja, aquilo que você deseja do Senhor. Pai, que cada palavra que essa pessoa está lançando, que cada profecia que ela está propondo agora, meu Deus, que se cumpra sobre a vida delas, e que todo o mal, que toda maldição caia por terra e elas sejam totalmente libertas. Pai, eu declaro que a casa dessa pessoa, que o lar dessa pessoa já está liberto, em o nome de Jesus. E você diga: assim seja, para a glória de Deus. Vamos aplaudir os